Obrigado a você que está conosco pelas nossas redes, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreva no nosso canal aqui embaixo, bem aqui embaixo do vídeo dessa transmissão pelo YouTube, tem um botão ali escrito inscrever-se. Se esse botão não aparece para você, é porque você já está inscrito. Se aparecer, clique ali. Basta um clique e você já passa a fazer parte desse rol gigantesco de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, para um total de quase 4 milhões em todas as nossas redes. A mesma transmissão em vídeo que você acompanha pelo YouTube vai para o Facebook também, para o Bandplay, para o nosso site. A Controladoria Geral da União formalizou a demissão de Júlio César Vieira Gomes, a saber, ex-secretário especial da Receita Federal. A decisão publicada no Diário Oficial da União é resultado de um processo administrativo disciplinar que apurou a conduta do ex-servidor no episódio de tentativa de liberação das joias, lembra disso? Presenteadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As infrações que levaram à demissão incluem valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função pública, deslealdade à instituição a que servia, inobservância das normas legais e regulamentares, essa a base da decisão. E eu tinha até, confesso, Zaidan, não lembrava mais desse caso, quanto mais ter gente diretamente envolvida ainda com um cargo no Estado brasileiro. Pois é, ele teria se valido de sua posição para pressionar ali os auditores que trabalham no aeroporto de Guarulhos, para que liberassem aquelas joias, né? Porque essas joias foram apreendidas pela alfândega, porque não havia declaração, não havia pagamento de imposto, não foram incorporados ao acervo público, por isso houve a retenção, e aí ele entrou em campo, né? Ou teria entrado em campo, e agora houve a decisão administrativa, mas há um indiciamento. Esse indiciamento, ou seja, a Polícia Federal fez um trabalho, iniciou um inquérito e viu indícios. Que a polícia só pode ir até esse ponto, né? De ver indícios. Aí é com o Ministério Público se dos indícios produz uma denúncia. E aí é com o Judiciário se recebe ou não a denúncia. Mas desde 2024 há o indiciamento do Vieira Gomes pela Polícia Federal, apurando exatamente a prática de peculato, Rolando. Outra notícia de Brasília, e aí não é nova, né? É o disco rachado e que a gente ainda vai ouvir durante muito tempo. Porque o governo está tentando ganhar tempo, de alguma forma, para oficializar, formalizar a indicação do Jorge Messias para o Supremo, para aí ser iniciado um processo dentro do Senado Federal, de sabatina, de aprovação ou não aprovação, aquela história toda. A sabatina está marcada, mas não tem a oficialização da indicação e continua a correria nos bastidores. Possível conversa com o presidente Lula, entre o Alcolumbre e o presidente Lula, para tentar de alguma forma diminuir essa pressão, diminuir as arestas, e também a questão do Messias próximo da bancada evangélica. E parece que não foi recebido. Havia uma intenção de falar com a bancada evangélica, mas a reunião acabou não acontecendo. E tem isso, né, Zaidan? Tem os mais variados segmentos. A bancada evangélica, a informação chegou de Brasília que não queria recebê-lo porque ele teve posições que os contrariava no que diz respeito à pauta de costumes e por aí vai. Mas vai se embrenhando pelas mais variadas frentes o Messias para tentar cavar a aceitação por parte do Senado Federal, daqueles que definitivamente vão escolhê-lo ou não para substituir o Barroso. Pois é, Ronald, a parte mais reacionária da imprensa brasileira chegou a questionar a fé do Jorge Messias. E o Sóstenes, ele disse algo que eu acho que, acredito, espero que ele depois tenha percebido que ele não tem o direito de dizer isso. Ele falou, o Jorge Messias ele é mais petista do que cristão, né?
E como o Sóstenes tem pelo menos algum conhecimento da história cristã, ele sabe, ou deve saber, que o próprio Calvino, por exemplo, e aí dentro da lógica calvinista de predestinação, etc., ele dizia, olha, está aí um direito que nenhum cristão tem, né, de dizer se o outro é um salvo ou não. Cada um trate de avaliar a si próprio. Então, a política, quando ela desemboca ou se embrenha no campo do fanatismo, ela vai produzindo, a pessoa começa a agredir a si mesma, as suas próprias convicções e princípios, né? E passa a dizer coisas que são produzidas por um ódio ou por um fanatismo que arranca toda a capacidade crítica, toda a razoabilidade. E então, essa recepção, se haverá ou se não haverá, ela não sabemos exatamente qual o nível da recepção de parlamentares que se dizem cristãos ao Messias, ao Jorge Messias. Claramente, por exemplo, o fato de o Jorge Messias ser cristão fez com que o André Mendonça, e até por tudo aquilo que o André Mendonça viveu, ou seja, o boicote que ele sofreu do próprio Alcolumbre, que na época presidia a CCJ, o boicote que ele sofreu do Alcolumbre, mas conseguiu superar aquilo e foi aprovado ao fim lá no Senado. Mas também pelo fato do Messias ser cristão, o André Mendonça abraçou o apoio ao Messias, né? É solidário ao Messias e está torcendo e fazendo o que é possível ao seu alcance para que o Messias seja aprovado. Então, não dá para dizer que haverá uma reação padrão, né? Então, senadores que se consideram, se dizem evangélicos, se receberão, se não receberão, acho que vai ser uma decisão muito, muito bem individual, não vai ser decisão de bancada, de liderança partidária, mas é impressionante como a política, quando resvala, ou até se embrenha mesmo, mais do que resvalar, ela se embrenha no fanatismo, né? Ela provoca cegueiras até de princípios, né? E as pessoas saem dizendo coisas que normalmente não diriam. Agora, não é o caso dessa imprensa reacionária. Essa diz as coisas com convicção.